professor João César também participou lá do Instituto Conhecimento Liberta. Saudades do professor, não me responde mais. Vamos lá. Obrigado. Bom dia, querido. Depois de anos de relacionamento, né, entre tapas e beijos, Sérgio Moro seguiu o PL de Jair Bolsonaro numa versão mais submissa do que nunca ao ex-presidente. Moro migrou de partido por não receber apoio do União Brasil para concorrer ao governo do Paraná. Ele prometeu servir de palanque a Flávio Bolsonaro e repetiu a ladainha da família ao colocar a eleição de Lula em dúvida. A gente vai assistir o vídeo, mas só um alô aqui para vocês. Eu li, né, relacionamento entre tapas e beijos, aqui até está escrito namoro entre tapas e beijos, mas não é legal mais a gente falar isso, né, gente? Então vamos cortar essas coisinhas aqui do nosso roteiro, porque entre tapas e beijos não combina com relacionamento saudável e nem namoro, tá bom? Então vamos assistir o vídeo do Sérgio Moro. Quero dizer uma coisa de início, Flávio. O Paraná não vai lhe faltar. Porque o Paraná não vai faltar ao Brasil. 4 anos atrás, eu acompanhei seu pai nos debates presenciais do segundo turno, porque eu acreditava que nós precisávamos derrotar o Lula. Sabia que se o Lula ganhasse, e tinha esperança que não ganhasse, ia descer uma sombra sobre o país. Essa sombra foi pior do que eu imaginava. Precisamos, sim, de uma mudança, precisamos de uma nova liderança. Estou aqui me somando ao seu projeto, que é um projeto do nosso país. Também ansioso para ver o seu pai em casa, por uma questão de justiça. Ai, professor. Quem diria, né? O cara que chamou o Bolsonaro de traidor. Ah, eu quero ver seu pai em casa. Esse Moro é um mentiroso, né? É um hipócrita. É um lixo humano, né? Que coisa horrorosa. Castro Rocha, explica pra gente. Precisamos de uma aula para entender, viu? Vamos lá. Eu fiz o dever de casa, Vivi, em homenagem a você, ao William e ao César, para que vocês não tenham que fazer o que eu fiz, eu li a autobiografia do Sérgio Moro. Nossa! O senhor se impõe a cada coisa também, professor. O senhor assistiu às aulas do Olavo de Carvalho, leu a biografia do Sérgio Moro, vê o filme do Brasil Paralelo, Olavo de Carvalho. O senhor me dá seu endereço. O senhor me dá seu endereço depois, professor. Eu vou mandar um açaí para o senhor pela entrega. Ótimo, açaí revigora. William, não somente isso. Vamos lá, então vamos por partes, Vivi. Em 2004... nós já falamos sobre isso aqui, não falamos do artigo do Sérgio Moro? As observações sobre a Operação Manipulite? Ele escreveu um artigo em 2004 em que todo o método da Lava Jato já está anunciado. Todo. Especialmente a utilização da imprensa. É isso, Vivi, que bom. Essa é a autobiografia do Moro. Você pode ler, por favor, Vivi? O que eu leio? Posso ler, sim. Vamos lá. Eu vou pedir para colocar aqui no telão. Vou ler essa parte que está grifada em vermelho, né? Durante aquele churrasco... Em preto, é isso? Por favor. Durante o churrasco, mesmo, né? Tá então tá. Durante aquele churrasco que avançou madrugada dentro, sinalizei a Paulo Guedes que se Jair Bolsonaro fosse eleito presidente, eu aceitaria o desafio. Combinamos, entretanto, que a formalização do convite só ocorreria após o segundo turno das eleições para que o fato não tivesse qualquer influência sobre o pleito. Mais um indicativo, aliás, de que jamais pretendi influir na eleição presidencial de 2018. Seguindo, aqueles dias se passaram nervosos, a vitória eleitoral de Jair Bolsonaro parecia provável, mas eu sentia um misto de entusiasmo pelas oportunidades que seriam abertas se me tornasse ministro da Justiça e receio de que minha escolha fosse mal compreendida e que isso prejudicasse. Vitor, só para te falar, tá? Tem um curso de jornalismo básico, 11 aulas para você acompanhar, meu querido. Parabéns aí por ter acompanhado, eu vi você lá no Meteoro. Vamos, gente, 67 é o que falta, turma. Se mandar 60... ganha, pensar aqui, ganha 4 livros. Vamos lá. De alguma maneira, 76. O meu trabalho na Lava Jato, professor. Vamos lá. Qual é o contexto? Esse livro foi lançado em 2021, se chama Contra o Sistema da Corrupção, e foi lançado como parte da estratégia que vocês devem se recordar, o Sérgio Moro havia arquitetado para candidatar-se à sucessão de Jair Bolsonaro, competindo com o próprio. O que está dito nesta passagem
em que o Sérgio Moro, que não tem exatamente uma cognição muito apurada, diz sem dar-se conta da confissão que realiza. Vamos lá, é assim. Acabou o primeiro turno. Jair Messias Bolsonaro saiu à frente de Fernando Haddad e tudo indicava que venceria. Entre o primeiro e o segundo turno, quando Sérgio Moro era ainda juiz da Vara Federal de Curitiba e cuja atuação tinha sido fundamental para tirar Lula da concorrência à presidência em 2022, colocar Lula na prisão e abrir caminho para Bolsonaro, o juiz Sérgio Moro, juiz em atividade, recebe um convite feito por intermédio de Paulo Guedes entre o primeiro e o segundo turno. O convite é feito num churrasco. Eles passam a madrugada conversando. O Sérgio Moro, Vivi, aceita na hora o convite. Abre mão da magistratura vitalícia, abre mão do papel de Batman, de Gotham City, que é Curitiba, abre mão do papel de salvador da pátria, de herói da nação, e decide ser ministro da Justiça do Jair Messias Bolsonaro na hora. Ele não consulta os procuradores da Lava Jato, ele não conversa com a esposa. Está dito, sinalizei a Paulo Guedes que se Jair Bolsonaro fosse eleito presidente, eu aceitaria o desafio. Mas começa a fazer uma politicagem rasa. Combinamos, entretanto, que a formalização do convite só ocorreria após o segundo turno das eleições. William, César, Vivi, vocês percebem a gravidade do que nós estamos lendo? Uhum. Um juiz em atividade, cuja ação foi responsável pela eleição de Jair Messias Bolsonaro, enquanto ainda está em atividade, a eleição ocorrendo, aceitou o convite para ser ministro da Justiça. Agora, Vivi, por que será que ele aceitou? É o próximo print. Vamos dar uma olhada, então? Vou ler. Vou pedir para colocar no telão aí, vamos entender. Ali no finalzinho, né, professor? Chico, e aí ele fala assim, eu vou ler o parágrafo inteiro, tá? Ora, Bolsonaro não manteve a palavra sequer quanto ao apoio à agenda anticorrupção ou à carta branca para as nomeações técnicas do Ministério, porque manteria a palavra quanto à minha indicação para ocupar, ocupar o cargo, né, professor? É isso? Isso. Pode seguir, por favor. Deixa eu pedir para eles trocarem aqui também para mim. A minha indicação para ocupar, vamos tocar o eventual vaga no STF, é a pergunta que ele fala. Eu simplesmente pensei que, naquele momento, demandar a promessa da vaga não era algo honrado a fazer. Além disso, a indicação do meu nome viria naturalmente se eu, como ministro da Justiça, fizesse um bom trabalho. Aqui, de fato, fui ingênuo, admito. Vamos lá, Vivi. O que esteve em jogo, desde o princípio, no churrasco com Paulo Guedes? Está muito claro. Ele aceitou o convite para ser ministro da Justiça, como uma recompensa pelo trabalho que fez. 2, ele combinou de não divulgar que havia recebido o convite e que o havia aceito, para não dar um tom político às suas decisões como juiz. 3, o que realmente estava em jogo era a vaga no Supremo Tribunal Federal. Agora, quando nós lembramos que a deputada, uma das mais inteligentes que o Brasil jamais teve, que é a deputada Carla Zambelli, quando a deputada Carla Zambelli tentou demover o ministro Sérgio Moro de abandonar o governo e denunciar publicamente a interferência de Bolsonaro na Polícia Federal, vocês se recordam qual foi o recado da então deputada Carla Zambelli? O recado foi: me empenharei ao máximo para que a vaga no STF se confirme. Vivi, William, César, está publicado. 2021 era parte da campanha do Sérgio Moro para se tornar presidente. O tempo todo ele diz no livro que Bolsonaro escondeu corrupção, que Bolsonaro não teve coragem de levar adiante a agenda combinada com ele, porque havia um problema com o filho Flávio Bolsonaro. Está escrito no livro, é de 2021. O mais grave, William, um juiz cuja ação foi indispensável para que Bolsonaro pudesse ser presidente, aceita ser sondado para um convite no governo cuja ação ele tornou possível. E César, na mesma hora, sem titubear, sem pedir 24 horas, sem conversar com a esposa, sem falar com os procuradores da Lava Jato, ele aceita o convite. Não são palavras minhas, não é porque eu sou um esquerdopata Paulo Freiriani, professor doutrinador, como os meus amigos bolsonaristas sempre me dizem. É porque eu me dei o trabalho, William, esperando o açaí que você vai me mandar, de ler a autobiografia do Sérgio Moro, está tudo aqui.
Professor, a gente adora esquerdopata freiriano, então é assim, a fina flor da intelectualidade nacional. Querido, eu queria te perguntar, se você pudesse escolher um personagem, né, aproveitando aqui a tua proficiência em literatura comparada, qual personagem seria Sérgio Moro, professor? Que boa pergunta, César. Ótimo. O Sérgio Moro é o Elon Musk em miniatura. O Sérgio Moro é um Elon Musk liliputiano. Por quê? Porque o Sérgio Moro, todos concordamos, foi fundamental para que o Bolsonaro chegasse ao poder. Foi a mão que conduziu o Bolsonaro. Assim que o Bolsonaro chegou ao poder, o Sérgio Moro começou a ser podado, até a ser humilhado publicamente na famosa reunião de abril de 2020. Vocês se recordam? E se não quiserem, eu mando embora! Olhando para o Sérgio Moro. Na peça Ricardo III, há um personagem que é o operador, é o PC Farias do William Shakespeare, que é o Duque de Buckingham. O Duque de Buckingham é o Flávio Bolsonaro da franquia Bolsonaro. E o Flávio Bolsonaro é o operador financeiro. É o Duque de Buckingham. Se não fosse o Duque de Buckingham, Ricardo III não chegaria ao poder. E como Shakespeare é um gênio, quando ele vai se sentar no trono, sem necessidade alguma, ele diz para o Duque de Buckingham: "Give me your hand. Me dê sua mão para me ajudar a subir no trono", porque, de fato, foi ele que conduziu o Ricardo III ao trono, fazendo todas as torpedas necessárias para que isso ocorresse. Quando Ricardo III chega ao trono, quem é a primeira pessoa que ele poda, mais manda assassinar? Duque de Buckingham. É o Elon Musk do Trump, é o Sérgio Moro do Bolsonaro. O Sérgio Moro é um Duque de Buckingham. O que ele jamais compreenderá, César, ele achará que é um elogio ser um Duque de Buckingham. Maravilhoso. E mais uma última fala aqui para te ouvir também, professor, falando do Sóstenes, que vai ser colega de partido do Sérgio Moro, né? O líder do PL na Câmara formalizou a venda de um imóvel após a Polícia Federal apreender com ele mais de R$400 mil em espécie. Vocês lembram disso, né? Uma quantia que todo mundo guarda por aí na gaveta, né? Tranquilo, César, claro. Principalmente, né? Na gaveta Baixo de meia. colchão. Né? Mas só aqui para a gente fazer uma linha aqui também, mais uma contradição no discurso do Moro, né? De só andar com justos, né, professor? Isso. E lembremos, boa lembrança, Vivi, obrigado. Lembremos um caso ainda mais escandaloso. O Sóstenes Cavalcante ainda está sendo julgado e ele afirma que é tudo legal. Há um caso em que havia um trânsito em julgado e mais, havia uma confissão à flor da pele. Literalmente vivia a flor da pele. Eu me refiro ao bravíssimo ex-ministro Onyx Lorenzoni, que aceitou abertamente receber um caixa 2 para a sua campanha eleitoral, reconheceu em público, pediu desculpas, tatuou no braço uma frase da Bíblia para dizer que estava arrependido. Cadê o 67, você se recorda, gente? William César, qual foi a resposta do Sérgio Moro? O Sérgio Moro disse: não. Ele pediu desculpas, ele se arrependeu, crime mais não há. Então é claro que os dois pesos e duas medidas do Sérgio Moro vão ficar cada vez mais evidentes. Mas olha, Vivi, para que a nossa audiência tenha pelo menos um clarão de esperança. Não precisa nem do açaí, William. O Ratinho Júnior, quando abriu mão da presidência da República, o fez, César, sabiamente. A razão pela qual o Ratinho Júnior abriu mão da presidência da República é para tomar conta da sucessão estadual e para derrotar Sérgio Moro. O que nos leva a uma situação impossível, Vivi. Nós somos obrigados a dizer: neste momento, apoiamos Ratinho Júnior. Que tristeza, professor. Que tristeza, como diria o candidato. Fala, César. Não, que destreza mesmo. É o Felipe Dávila, não foi que fez isso? Fazer o quê? Mas muitas vezes, infelizmente, o jogo da política institucional se dá com base nesse tipo de pragmatismo. Não tenho a menor dúvida que entre Ratinho Júnior e Sérgio Moro, fazer o quê? Está posto, é o que o professor falou, infelizmente. César, me permite dizer uma coisa bem rapidamente, Vivi. Eu acho que uma função nossa, que é uma função bem importante, esta biografia foi lançada em 2021. Ela era o ponto de partida da campanha presidencial do Sérgio Moro. Esta autobiografia, escrita pelo próprio Sérgio Moro, com todas as confissões involuntárias do Sérgio Moro, nós temos a obrigação de postá-la nas nossas redes sociais e de deixar claro:
nós não estamos adjetivando o Sérgio Moro, nós não estamos usando os recursos baixos dos bolsonaristas, que ele usará contra o presidente Lula. Nós estamos unicamente lendo as palavras do Sérgio Moro. E o que ele escreve na autobiografia é flagrantemente contraditório com tudo que ele disse ontem. Nós precisamos expor essa contradição. Exatamente. E já é um sacrifício tremendo, né, professor? Porque a gente sabe que o Sérgio Moro é assintomático à genialidade. Então, ouvi-lo falar já é mais difícil. Agora, lê-lo é um pouco pior, professor. Novamente, parabéns pela sua coragem. Em nome, o senhor te joga na frente da bala por esse programa, professor. Muito obrigado. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!